Olá, queridos. Continuando a continuação, eu tinha feito o primeiro vídeo até o 8, de 1 a 8, agora eu vou falar das posições alta e insignificante, que está do 9 em diante. Ele diz, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Tiago 1:9. O irmão de condição financeira humilde deveria gloriar-se na exaltação, ou seja, ter grande alegria, visto que a sua condição humilde lhe concedia muitas provações, muitos motivos para se refugiar em Deus, desenvolvendo a perseverança que resultará na exaltação futura, Hebreus 10:36. O irmão de condição humilde tem maior motivo para exercitar sua fé em perseverança, isto é, para gloriar-se. Sobre este aspecto, Paulo demonstra que, caso fosse gloriar-se, gloriarias nas fraquezas, 2 Coríntios 12:5. O versículo de número 10, ele diz, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. O rico deveria analisar sua condição de maneira diferente, deveria ter em mente a sua fragilidade, visto que o homem nada é. O homem tem grande tendência a confiar naquilo que pode ver, e o que lhe ofusca a visão de que ele é sustentado por Deus e para ilustrar a condição dos homens, principalmente os ricos. Tiago lembra a fragilidade da flor. Já o versículo Tiago 1:11 diz, porque sai o sol com o ardor e a erva seca, a sua flor cai e a formosa aparência do seu aspecto parece assim, se murchará também um rico em seus caminhos. Tudo que é exterior ao homem parece como um tempo. Os caminhos que os homens trilham neste mundo têm um fim, e para o rico não é diferente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas as coisas que não se veem, porque as que veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém, queridos? 2 Coríntios 4:18. O capítulo número 1, versículo 12, ele diz, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. Eu amo isso aqui. Esta é uma declaração prática de elementos pertinentes do Evangelho de Cristo. Esta declaração é igual ao do escritor de Hebreus. Porque necessitar de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Hebreus 10:36. Ei, tenha paciência, essa prova vai passar. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aquele que suporta a provação demonstra que é paciente e que receberá de Deus a vida eterna prometida a todos que creem em seu Filho. A vontade de Deus é que todos os homens creiam naquele que ele enviou. A promessa é vida e vida eterna, mas para alcançá-lo, o homem precisa de perseverança na fé dada aos santos. As discrepâncias de ordem socioeconômica no seio da igreja local estava causando alguns problemas, que será tratado no capítulo de número 2. Porém, Tiago estrutura seus leitores a serem pacientes, suportando as tentações e provações. No capítulo de número 1, versículo 13, ninguém sendo tentado diga, se Deus for tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Veja bem, Tiago passa a demonstrar que as provações da vida não são provenientes de Deus. Alguém pode considerar que Deus, para aperfeiçoar a fé de seus filhos, acaba por submetê-los a inúmeras provações. Mas não é assim. Deus a ninguém tenta. A fé não precisa ser aperfeiçoada. O que é passível de aperfeiçoamento é o comportamento humano, é a sua compreensão da realidade da sua volta. A fé é um dom de Deus, amém, queridos? Que é perfeita como perfeito é o Pai Celeste, que nos dá todas as garantias necessárias que estruturarmos a nossa crença. É por isso que o apóstolo Paulo diz, eu sei em que eu tenho crido. 2 Timóteo 1:12. E o capítulo de número 1 de Tiago, versículo 14, ele diz, mas cada um é tentado quando extraído, engodado pela sua própria concupiscência. Após descartar que as tentações são provenientes de Deus, Tiago demonstra onde as tentações têm origem. Te prepara aí, agora tu vai saber de onde ela tem origem, onde é a raiz. Neste versículo, ele não aponta a origem do pecado, visto que o pecado teve origem com Adão lá no Jardim do Éden. Observe que ninguém tem a possibilidade de pecar à semelhança da transgressão de Adão. Não há como descendente de Adão dar origem ao pecado.
No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, Romanos 5,14. Ele fala que cada ser humano possui um desejo em particular, e cada pessoa vê as coisas com valores diferenciados. Uns dão maior valor aos bens materiais, outros à conduta e outros à dignidade, e vai por aí. Tiago demonstra que o homem é tentado pelo seu próprio desejo. Ele é cobiça, é atraído e seduzido pelos seus interesses. Este desejo, após tomar o corpo, se for levado ao efeito, resulta em sua conduta pecaminosa. Se o desejo for vetado pela consciência do homem, por leis ou por regras éticas, mas este homem leva o efeito, este desejo acaba por gerar a morte. Por que Tiago toca neste assunto, pastora? Por causa de elementos apontados no versículo 19 e 20 neste mesmo capítulo. Note que Tiago está escrevendo a cristãos, pessoas que não estavam mais sujeitas ao pecado. Da mesma forma estavam os livros do pecado de Adão, uma vez que já criam em Cristo, como um desejo não contido poderia levar à morte. Me explique aí, como um desejo não contido poderia levar à morte? Caso os ouvintes não suportassem a tentação, caso não fossem perseverantes, meus irmãos, na fé que recebem e lançassem mão da ira, deixariam de ser sujeitos à justiça de Deus, que é pela fé. Estabeleceriam uma própria com base na vingança. Tal invenção, adotar uma justiça própria em lugar da divina, leva à morte espiritual. A justiça própria, em vez da justiça de Deus, a pessoa morre espiritualmente. 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, olha aí, dá à luz o pecado. O pecado, às vezes, é dado à luz. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Tiago está tratando que sugestões práticas. O irmão de condição humilde deveria ter em conta a sua dignidade. Já o de condição abastada, enquanto era insignificante, existisse dois homens sobre a face da terra. Se estas pessoas considerassem estes elementos, não seriam tentados a fazer acepção de pessoas. Tiago 2:2. Da mesma forma, caso alguém fosse discriminado, sofreria aprovação e não lançaria a mão da ira, pois tal ação substitui a justiça de Deus, que é feita pela fé. Se estabelecesse uma outra, a justiça própria. Queridos, através da fé, recebemos a justiça de Deus, pois Deus é quem nos justifica. Amém? Quando queremos embasar as nossas ações em um sentimento próprio de justiça e de vingança, estaremos vestidos de trapos de imundícia. Só resta a morte diante de Deus. A morte não é resultado da conduta errônea, e sim da falta de fé. Se não há fé, não se consegue sofrer as tentações com paciência. Se não há fé, o homem não espera na providência divina e passa a agir por conta própria. Amém? Tiago 1,16. Não erreis, meus amados irmãos. A determinação é específica aos crentes. Meus amados irmãos, Tiago solicita aos cristãos que não erram, demonstrando que mesmo os cristãos são passíveis de erros. Qual é o erro que Tiago faz referência? Erros comportamentais ou erros conceituais? Tiago faz a repreensão acerca de erro conceitual, que havia se instalado em alguns. Alguns pensavam que a tentação era proveniente. Porém, a verdadeira concepção acerca de Deus é que ele concede boa dádiva a todo dom perfeito. Compare em Gálatas 6:7, 1 Coríntios 6:10. Amém?